E como eu sou também da comunidade aeronáutica e da aviação, por ter sido instrutor de meteorologia no mesmo aeroclube que eu tirei o meu brevet, então eu preciso esclarecer, até por conta de que nem todo mundo pode sair por aí esclarecendo algumas coisas, como é o caso do pessoal do CENIP, uma organização militar, lá só o chefe fala. Então, existem situações que levam a muita curiosidade das pessoas, principalmente depois que eu descobri que 40% tem medo de voar. Na caixa preta. A caixa preta, ou as caixas pretas, elas têm cinco funções principais. Primeira função da caixa preta, ela funciona junto com o computador de voo, é gravar os parâmetros de voo. Então eu tive acesso, e nem todo mundo tem, a algumas informações da ATR e que eu vou passar para vocês aqui ao longo do vídeo. Pois bem, então primeira função da, digamos, caixa preta é servir como um armazenador de informações. Então, essas informações são armazenadas e elas servem para, depois do voo, serem usadas para melhoria da gestão da aeronave, dos voos em geral. Vamos ver se vocês entendem. Uma companhia aérea, ela precisa ser ótima no que ela faz. Um avião precisa ser ótimo no que ele faz. O fabricante de turbina tem que ser ótimo no que ele faz. E para isso, é muito importante sempre todas as informações que a gente tem. Estou falando isso como projetista e engenheiro. Só engenheiro pode fazer projeto. Só engenheiro entende de projeto. Então, para a gente projetar, reprojetar, melhorar qualquer equipamento, incluindo uma aeronave, eu preciso de informações dele. E eu tenho um monte de informações que eu posso obter a cada voo da caixa preta. Então, é muito importante vocês entenderem que estas informações para um engenheiro projetista, seja ele de qual área for da aviação ou da aeronáutica, essas informações são ouro. Ele vai analisar, pode analisar, se for necessário, a cada voo, o que aconteceu. Ele não precisa esperar acontecer uma fatalidade, um acidente como o que aconteceu. Essas informações estão lá e ele vai usar. Então, a primeira coisa, a primeira função da caixa preta é armazenar dados, principalmente dados de engenharia, para poder os engenheiros melhorarem a aeronave em qualquer coisa. Então não se espera algum tipo de acidente para que haja análise de caixa preta. Essa análise, teoricamente, ela é constante, mas na prática nem tanto assim, só quando tem alguma informação, alguma coisa que aconteceu no voo de relevante, diferente dos milhares de voos que ocorrem com as mesmas aeronaves todo dia. Então tem alguma coisa interessante ali. O piloto já pode reportar: olha, durante o voo eu senti que o comando ficou um pouquinho mais assim ou mais assado, eu dei pedal para um lado, ela demorou mais do que o normal e tal. Então esses dados todos, qualquer incidente já é investigado e usa-se os dados da caixa preta. Qualquer coisa anormal que o piloto sentir, ou que a manutenção reportar, qualquer não é repórter, é report, qualquer report, qualquer informação que a gente tenha diferente numa aeronave, a caixa preta está lá com todos os dados e tudo isso vai ser analisado pelos engenheiros, fabricantes da aeronave, pelo pessoal, enfim, de todas as áreas
que trabalham com aquela aeronave, aquele tipo de aeronave e assim por diante, ok? Então esse é um assunto de suporte à engenharia. Segunda função, então, da caixa preta é que, exatamente como aconteceu anteriormente, acontece todo dia, toda hora, caixa preta e fornecendo informações para a engenharia saber o que está acontecendo, e não outras áreas, né? Para a engenharia faz projeto, toma decisões, os outros não. Beleza. Bom, tem pessoal que também ajuda a pilotagem e tal, mas enfim, vocês entenderam. Segunda função de uma caixa preta é a mesma função anterior. Segunda função é a mesma de anterior, só que num outro nível. Que nível que é? Investigar o que aconteceu em termos de engenharia ou de operação com aquela aeronave. Para quê? Para prevenir. Então veja, a segunda função da caixa preta. Então, a segunda função é investigar o que aconteceu, no caso esporádico que pode acontecer, que é o CENIPA, de investigar as causas a partir dos parâmetros de engenharia. Então, existe um grupo de pessoas com formação muito grande, são meus colegas, digamos assim, da aeronáutica. Esse daqui eu ganhei quando tinha 5 anos de idade, então lá em Bauru. Depois eu posso contar essa história toda para vocês. Então eu tenho familiaridade com esses assuntos desde os 5 anos de idade, hoje como engenheiro mecânico. Bom, quando acontece uma situação desse tipo, em que há um acidente, o CENIPA vai pegar todos esses dados e fazer uma análise. E para que o CENIPA faz essa análise? Por um único motivo. Do CENIPA saem as recomendações. Então, essa análise ela é feita pelo CENIPA, eles vão consultar todo mundo envolvido, que são os engenheiros que projetaram na companhia aérea, os representantes, não é? Os representantes dos aviões e eventualmente de alguns que possam estar envolvidos. E esse pessoal de alto nível, com muita experiência em projetos de aeronaves, são engenheiros, né? Eles vão ajudar a elaborar esse relatório de recomendação final. Então o CENIPA usa os dados da caixa preta para elaborar um resultado, um relatório, que é de recomendações para se evitar este acidente. Pode ser recomendações de engenharia, especificação de alguma coisa, ou de operação, que é o caso dos pilotos. E em função desse relatório, todos os envolvidos, fabricantes, engenheiros, né, que tomam decisão, que assinam projetos, eles vão fazer uma varredura geral para prevenir futuros acidentes em outras situações também. Eu esqueci de falar, é importante então, como terceira função da caixa preta, é que uma vez concluído esse relatório, todos os envolvidos vão poder tomar as suas atitudes, tomar as suas decisões. Algumas são impositivas, que são os órgãos que regulamentam a atividade de tudo que voa, tá certo? Aviação civil e aeronáutica militar, inclusive controle de voo. Então tudo isso serve para aumentar as camadas de segurança, tá ok? Aumentar a camada de segurança. Uma camada a mais, um incidente, um acidente, aumentam as camadas de segurança. É como se estivesse aumentando as muralhas para alguém invadir. Você está aumentando a altura da muralha. Sabe a muralha da China? Então, é invertido, é vertical, fica daquela altura, só que na vertical, não é na horizontal. É esse o tamanho da muralha que impede acontecer
algum evento extremo, catastrófico. Então, voltando, as 5 funções da caixa preta são melhoria do voo regular de todas as aeronaves, melhoria do projeto, os engenheiros vão melhorar os projetos das aeronaves, toda vez que houver qualquer situação em que isso possa acontecer. Primeira função, registrar e conseguir recuperar os dados para melhoria das aeronaves, dos voos, controle, do que for. Segunda função, então, é investigar o que aconteceu, sempre, mas obrigatoriamente, no caso de haver uma fatalidade como aconteceu, ou um incidente grave, mas a gente está falando da última fatalidade que aconteceu recentemente. A terceira função da caixa preta é elaborar um relatório, e esse relatório vai servir, então, no caso do Brasil, ao CENIPA, que elabora esse relatório, ele vai elaborar um relatório para melhoria do sistema, como um todo, aumentar as camadas. E a quinta função é eu poder, como parte da comunidade, eu como engenheiro, o outro como operador da aeronave, o outro, quem toma a decisão é esse pessoal que interessa. Então esse pessoal vai estar envolvido para melhorar todo o sistema da aviação ou da aeronáutica, se for envolvido, ok? A caixa preta ela tem 5 funções, beleza? Curta então os nossos vídeos, aproveite para ver todos eles que a gente está dedicando, principalmente aos 40% que tem medo de voar. Eu não tinha ideia disso, minhas roupas são todas azuis, não é à toa, eu adoro voar, adoro o céu, e eu acho até difícil conceber quem não goste disso, mas eu tenho medo de barata, né? Fazer o quê? Um abraço então, até o próximo vídeo.